Graça e paz, irmãos. Vamos começar nossa aula, de apologética. E eu queria trabalhar com os irmãos alguns artigos hoje. E o primeiro artigo que eu quero trabalhar é um artigo de John MacArthur, A Racionalidade da Fé. Certo? Então ele começa dizendo que fé não é o abandono da razão. As pessoas que pensam que a fé precisa estar divorciada das nossas faculdades intelectuais, em efeito, já abandonaram a própria possibilidade de discernimento. Isso aqui é interessante, irmãos, nós observarmos, porque muitas pessoas acham que fé e razão não tem nada a ver. E principalmente hoje em dia, onde as pessoas fazem certas coisas que vão de encontro à razão e com isso elas querem dizer que são espirituais pelo fato de estarem fazendo coisas que as escrituras não autorizam e além disso são coisas que vão de encontro à própria racionalidade, tá certo? Então, meus irmãos, na verdade, a noção do que a lógica e o raciocínio correto são hostis à fé, substitui a fé genuína por racionalidade, certo? E racionalidade e discernimento são polos opostos, tá? Então, pessoal, no nosso artigo aqui nós temos um exemplo que quando Paulo orou para que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, está lá em Filipenses 1:9, ele estava afirmando a racionalidade da fé verdadeira, ok? Ele também queria sugerir que conhecimento e discernimento necessariamente andam de mão dadas com um crescimento genuíno espiritual. Observa que a fé, que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. A fé bíblica, portanto, é racional. Inclusive, a própria definição de fé, certeza, Certeza pressupõe racionalidade. Ela é coerente, é inteligente, faz bom sentido e a verdade espiritual deve ser contemplada racionalmente, examinada logicamente. Estão lembrados dos crentes de Berea? Estudada, analisada e empregada com a única base confiável para fazer julgamentos sábios, certo, irmãos? Então, pessoal, como eu falei, hoje em dia as pessoas elas acham que ser racional, entendeu? É não ter fé, e ter fé é não ser racional. Isso justamente é o oposto, Porque ter fé é ser racional. Por que é que eu creio no que eu creio? A gente já trabalhou essa questão em epistemologia cristã, Como é que eu sei que aquilo que eu sei é verdade? Será que a fé cristã é uma fé no vácuo, no vazio, sem sentido? Lógico que não, irmãos. Lógico que não. Agora, é necessário que os irmãos compreendam que pessoas de má fé, de má índole, acabam induzindo pessoas simples, dizendo que a fé verdadeira seria algo sem sentido. E por que elas fazem isso? Porque pessoas, que não partem do pressuposto que a fé é algo com sentido, se tornam presas fáceis de pessoas que induzem elas a pensarem que a fé não precisa ser baseada numa racionalidade. Entendeu? Só que essa racionalidade aí não é uma racionalidade não cristã. É uma racionalidade decorrente das escrituras. A gente tem visto todo esse semestre e esse pressuposto das escrituras, da veracidade das escrituras. Compreende, irmãos? Então, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender e aceitar isso. E que se por acaso eu tiver uma fé que não seja baseada na racionalidade, essa fé não é bíblica, essa fé não é verdadeira. O apóstolo, ele traça uma distinção rígida entre o cristianismo e o espírito do anticristo, o apóstolo João. E ele estabelece a linha zelosamente: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina de Cristo e nela esse tem Deus, melhor dizendo, tem tanto o Pai como o Filho. Então, meus irmãos, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Certo? Então, observa cá. Nós temos aqui um pressuposto, certo? Que o crente precisa basear sua fé numa racionalidade cristã, certo? Infelizmente, muitos hoje em dia são contrários a isso. E eles alegam que se você usar de racionalidade, você será um crente frio.
Eu não sei o que se quer dizer por crente frio, sabe? Como se porventura um crente pegando fogo fosse um crente que não usasse a razão, entendeu? Enquanto o cristianismo verdadeiro, ele não se qualifica nisso. Você já imaginou um homem feito Paulo, por exemplo, que falava no mínimo 3 línguas, certo? Na concepção de muitos hoje em dia, seria um crente frio, né? É interessante, irmãos, esse pressuposto é equivocado, certo? Porque uma igreja nunca manifestará seu poder na sociedade até que ganhe novamente um amor apaixonado pela verdade e, consequentemente, um ódio pelo erro. Os cristãos não podem tolerar ou desconsiderar influências anticristãs em seu meio e esperar desfrutar a bênção de Deus. É óbvio que não. Nós precisamos ser coerentes. Já que a gente está falando sobre racionalidade, outro artigo que eu quero trabalhar, que é o do John W. Robbins, é o uso da lógica por Paulo. Meus irmãos, talvez o exemplo mais famoso do uso do raciocínio dedutivo no argumento feito por Paulo seja o texto lá de 1 Coríntios 15, onde ele diz da seguinte forma: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo se estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Irmão, nesta passagem brilhante, Paulo deduz, observe, isso é uso de lógica, de raciocínio, né? Paulo deduz várias consequências a partir da visão dos seus oponentes de que não há ressurreição. Vamos lá? Paulo está tentando fazê-los enxergar as implicações lógicas da visão deles e assim persuadi-los que tal visão é falsa. Aqui estão as implicações que ele extrai da proposição que não existe a ressurreição. Então, bora admitir que o que esses oponentes do apóstolo Paulo estavam dizendo fosse verdadeiro, que não havia ressurreição. Então, preste atenção como Paulo argumenta em cima de lógica, certo? Uma lógica correta que está a serviço do reino. Observe o que Paulo diz. Cristo não ressuscitou? Ok. Se isso for verdade, nossa pregação é falsa, a fé de vocês é inútil, somos falsas testemunhas, vocês ainda estão em vossos pecados, e aqueles que já morreram pereceram em seus pecados, e somos os mais miseráveis de todos os homens. Perceberam? Algumas dessas consequências ele deriva por inferência imediata, outras por argumento extenso chamado sorites, que é o termo técnico, né? Que é justamente significa o quê? No qual o atributo da primeira proposição se torna o sujeito da segunda, o atributo da segunda sujeito da terceira e assim sucessivamente, tá? Então observa. Como já falei, em alguma dessas consequências ele deriva por inferência imediata, outras por argumento extenso chamado sorites, que tem mais de 2 premissas. Não lembrado do que é uma premissa, não estão lembrados? Se não estão, veja o material passado que a gente já trabalhou. A lógica de Paulo era impecável, assim como a de Cristo. Sem dúvida, se existisse algum não-ortodoxo ou coríntio, lendo a carta, eles teriam replicado a Paulo dizendo que a lógica dele não era a lógica de Deus, que a fé deve refrear a lógica e que não podemos ser responsabilizados pelas implicações lógicas das nossas visões. Talvez até chamariam Paulo de racionalista. Que coisa ímpia, né, irmãos? E arrogante, desdenhando os mistérios do reino de Deus e se colocando acima dos seus irmãos. Mas Paulo não tinha paciência com mistérios ou paradoxos ilógicos. Ele escreveu como foi instruído pelo Espírito Santo. Ou seja, se vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou, a sequência natural é essa. Então é justamente isso. Observa, nós temos uso da razão na defesa da fé. Nós temos um uso da razão na defesa da fé.
Compreende, santos de Deus? Então, meus irmãos, a gente precisa perceber, precisa compreender estas coisas. Pronto. Outra coisa, né, que a gente usa da própria lógica ou não, existe um artigo muito interessante, prova de que Deus existe, que é de Cieten Brujinkat, creio que a pronúncia é essa. Então, veja só, irmãos, ele começa a considerar da seguinte forma: provavelmente você já ouviu que é impossível provar que Deus existe. O que ouviu é errado. Não somente a existência de Deus pode ser provada, mas negar a prova mina o pensamento racional. É verdade que Deus não precisa que ninguém, muito menos esse artigo, prove sua existência. A Bíblia ensina que a existência de Deus é tão óbvia que não temos excusa para negá-la. 8 passos ele oferece aqui para a prova lógica da existência de Deus, somente em adição ao que você já sabe. Esse artigo não é sobre dinheiro, nem tentará justificar guerras injustas ou ações pecaminosas, tá? Dos assim chamados cristãos. Esse artigo não é sobre se você está satisfeito, feliz, em paz, que se sinta farto ou um fracasso. Este artigo é sobre a verdade. A verdade é que somos pecadores, que temos desafiado a Deus, que temos ofendido, negado a sua autoridade e nos colocando em guerra contra Ele. Esse artigo é sobre as consequências eternas de nosso pecado, o julgamento que merecemos por nossa rebelião e o único caminho pelo qual podemos nos acertar com Deus, que é através de Cristo. Então, olha só, vamos trabalhar só para a gente provar essa questão na lógica. Passo 1, leis da lógica. No começo mencionei prova lógica. O primeiro passo para provar que Deus existe é determinar se você realmente crê que as leis da lógica existem. A prova lógica seria irrelevante para alguém que nega que as leis da lógica existem. Um exemplo de uma lei da lógica é a lei da não contradição. Essa lei declara, por exemplo, que não pode ser verdade que meu carro está na garagem e não está na garagem ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui uma lei da não contradição. Se uma coisa ela não pode não ser ao mesmo tempo que ela é. Primeira coisa. Passo 2, leis da matemática. As operações básicas da aritmética são adição, subtração, multiplicação e divisão. As leis da matemática, então, são basicamente descrições do que acontece dentro dessas operações. Por exemplo, com a lei da adição, sabemos que se você tomar 4 coisas e adicionar 3, terminará com 7 coisas. Terceiro passo, leis da ciência. São basicamente descrições do que a matéria faz baseada em observações repetidas e são usualmente expressas em equações matemáticas. Um exemplo de uma lei da ciência é a lei da gravidade. Usando a lei da gravidade, podemos predizer quão rápido um objeto mais pesado que o ar cairá no chão, dados os fatores para a equação. Quarto passo, leis morais absolutas. Eu raramente ouvi alguém negar que as leis da lógica, matemática ou ciência existem, mas frequentemente ouço as pessoas negarem a existência das leis morais absolutas. Enquanto as leis da lógica, ciência e matemática descrevem a realidade e como as coisas se comportam, as leis morais absolutas descrevem como os humanos deveriam ou não deveriam se comportar. Tá? Estupro e molestação de crianças são 2 exemplos de erros morais absolutos. Quinto passo, a natureza das leis. Ao chegar aqui, você já deve ter reconhecido que as leis da lógica, matemática, ciência e moralidade absoluta existem, não é verdade? Agora examinaremos o que você crê sobre essas leis. Elas são materiais ou imateriais? Em outras palavras, elas são feitas de matéria ou são entidades abstratas? São coisas físicas ou não físicas? Sexto passo, a natureza das leis. Você deve ter reconhecido que as leis da lógica, matemática, ciência e moralidade absoluta existem e não são materiais. A próxima pergunta é se você crê que elas são universais ou determinadas pelo indivíduo. 2 mais 2 é 4, em qualquer lugar do mundo. Somente onde você está, ou é somente porque você disse que era, ou se trata de uma lei universal? Obviamente, uma lei universal. Sétimo passo, a natureza das leis. São 3 características da natureza das leis, tá?
Você está reconhecido que as leis da lógica, deve ter reconhecido, melhor dizendo, que as leis da lógica, matemática, ciência e moralidade absoluta existem, que não são materiais e que são universais. A próxima pergunta é se você crê que elas estão mudando ou não. Essas leis estão mudando? Se você crê que as leis da lógica, matemática, ciência e moralidade absoluta estão mudando, então viver com a expectação que elas não mudam seria inconsistente com sua crença. Sem dúvida, você levanta toda manhã esperando que essas leis sejam as mesmas do dia anterior. É óbvio, né? Você não pensa duas vezes antes de tomar uma água pura, por não saber se as propriedades da água que te nutriu ontem, te matarão hoje. Você não se pergunta se ainda será correto amar seus filhos amanhã. Veja, você nega que as leis imateriais e universais da lógica, matemática, ciência e moralidade absoluta sejam imutáveis, mas baseia sua vida sobre a natureza imutável delas. Estão compreendendo? Só para a gente entender, cara. Quando você faz determinadas coisas, por exemplo, você sabe que a lei da matemática é uma lei fixa. Então, 2 mais 2 é 4 hoje, será amanhã, como foi ontem. Certo? Da ciência. Se eu fizer alguma coisa que contraria um princípio físico da ciência, mesmo que eu não saiba, eu vou ter consequência com isso. Da moralidade. Será que ontem foi correto eu amar meu filho? Será que amanhã vai ser correto eu matá-lo? É lógico que não. O que era correto ontem continuará sendo correto amanhã. Então observa cá. Se nega que as leis imateriais e universais da lógica, matemática, ciência e moralidade absoluta sejam imutáveis, mas baseamos nossa vida sobre a natureza imutável dela. Veja a incoerência. A menos que você reconsidere a questão, seu caminho para a prova oferecida nesse artigo de que Deus existe termina aqui. É minha oração que você desista desse pensamento irracional e retorne à busca pela verdade. Sim, as leis não estão mudando. Se você chegou aqui, você compreendeu isso? Já deve ter reconhecido que as leis imateriais, universais e imutáveis da lógica, matemática, ciência e moralidade absoluta existem. Leis universais, imateriais e imutáveis são necessárias para que o pensamento racional seja possível. Leis universais, imateriais e imutáveis não podem explicar as coisas se o universo é aleatório ou somente material em natureza. A Bíblia nos ensina que há 2 tipos de pessoas nesse mundo: aquelas que professam a verdade na existência de Deus e aquelas que suprimem a verdade da existência de Deus. As opções de procurar a Deus ou não crer em Deus não estão disponíveis. A Bíblia nunca tenta provar a existência de Deus e declara que a mesma é tão óbvia que estamos sem excusa por não crer nela. Romanos 1, 18 a 21 diz o quê? A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Somente no universo governado por Deus é que as leis universais, imateriais e imutáveis podem existir. Somente no universo governado por Deus é que o pensamento racional é possível. Então, veja como é gritante a ideia de alguém dizer a fé não deve ser baseada na razão, porque vai estar negando o próprio Deus. Usamos o pensamento racional para provar as coisas. Portanto, a prova de que Deus existe é que sem ele não poderíamos provar nada. Observe que a prova não diz que os incrédulos professos não provam coisas. O argumento é que você deve tomar emprestado da cosmovisão cristã e de um Deus que torna as leis universais, imateriais e imutáveis possíveis para provar algo. Em lógica, esse tipo de prova é chamado lógica transcendental, ou a impossibilidade do contrário, onde Deus é a base de qualquer pensamento racional. Somente a cosmovisão cristã pode sustentar logicamente a racionalidade. Então, vocês estão compreendendo, irmãos? Somente a racionalidade cristã é que pode sustentar. Então, veja só, irmãos. O que é que a gente compreende de tudo isso?
a gente tem visto durante todo o semestre. Nós devemos partir de um pressuposto. E não existe neutralidade em nada. Ninguém parte da neutralidade para chegar em algo. Isso é mentira, se parte de um pressuposto, de um axioma. Agora, a questão é, esse axioma é verdadeiro? Quem parte de um axioma mentiroso, parte daquele axioma porque na cabeça dele é verdadeiro. Então é necessário que a gente parta da verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, parta, e a evidência ela serve para apoiar, para evidenciar o pressuposto de onde nós partimos. Nós não partimos de evidência, nós partimos de um pressuposto. Certo? E observa, isso que a gente trabalhou. Nós partimos de um pressuposto. Em cima desse pressuposto, nós desenvolvemos o pensamento e apresentamos as evidências. As evidências. Certo, irmãos? Então, eu espero que os irmãos leiam o material, tá certo? Leiam o material, estudem, correto, irmãos? Eu vou estar enviando também alguns textos, alguns artigos, além desse vídeo aula para os irmãos lerem, tá bom? Que Deus abençoe aos irmãos.